Fala galera, voltando aí, né? Voltando para essa questão do treinador gestor, eu falei sobre as suas relações na iniciação, na base e agora vamos lá no adulto, né? No alto rendimento. E aí eu considero até sub-20 aí também como o alto rendimento aí próximo, muito próximo ao adulto. Para mim já considero como adulto, né? É um entendimento totalmente diferente, né? Que nós vamos ter, o linguajar e a forma de tratar esses atletas também é muito diferente, né? Já são adultos, já são maduros, muitos já têm família, muitos já são pais. Então, entendendo os atletas, né? A gente precisa entender de onde eles vêm, né? Suas questões individuais, seus problemas que existem tanto dentro quanto fora de quadra. Os que são pais, às vezes, estão com problema com suas esposas ou a mãe de seus filhos, problemas que eles trazem de fora para dentro de quadra. Muitas vezes o atleta diz, não, eu preciso deixar os problemas fora, né, para que eu consiga render dentro. Mas a gente sabe, como ser humano, que nem sempre a gente consegue fazer isso. Nós mesmos, como treinadores, às vezes trazemos os problemas e não temos aquele dia não muito bom ali. Então, nosso atleta também tem isso. Então, nós precisamos entender. Precisamos entender de que contexto social eles vêm, de que base eles vêm, se tiveram base, para a partir daí cobrá-los, né? A cobrança já se torna bem maior aí, né? Precisamos cobrar porque precisamos de resultado, né? O rendimento ele vive de resultado. Nós como treinadores vivemos de resultado. O futsal antigamente não tinha tanto essa questão do perdeu, vai embora, né? A gente tinha uma cultura um pouco melhor no futsal, mas hoje a gente já começa a ver que o futsal tá tendo uma cultura muito próxima àquela do campo, né? A questão do resultado, o cara cai muito rápido e a mudança de cadeiras ali começa a acontecer. Hoje eu tenho visto que isso tem acontecido bastante, essa mudança entre os treinadores. Então eu preciso que a cobrança seja maior, eu preciso entender os atletas um pouco mais rápido, porque no rendimento, às vezes a equipe que eu tenho hoje em mãos, no outro ano já não é a mesma, né? Às vezes na base, na iniciação, a gente consegue ter aquele processo onde o atleta chegou numa determinada equipe, vamos citar aqui o nome Náutico, o atleta chegou no Náutico com 7 anos, ficou até os 12, então ele tem 5 anos ali para aprender com aquela equipe técnica, né? Com aqueles treinadores que vão passar por ele dentro das categorias. E no adulto, não. No adulto, às vezes, ele muda de equipe dentro do mesmo ano. Então, pode ser que minha equipe não seja a mesma no mesmo ano. Então é de suma importância que eu entenda os atletas muito rápido, saiba os atletas que eu tenho em mão para que eu potencialize meu grupo a chegar o mais rápido possível o potencial máximo, porque se eu não consigo chegar o mais rápido possível a esse potencial máximo, bem provável que a minha queda vai acontecer. Porque eu coloquei família aí, né? Porque o convívio deles é muito maior em casa, né, do que propriamente nos treinos. Na categoria adulta e hoje na realidade que eu vejo, na realidade que eu vivo, pouquíssimos atletas eles vão para casa e vão ter o contato com a família diretamente, contato pessoal. Hoje eles voltam para casa, convivem com os amigos ali, com os atletas. Pouquíssimos são os que têm família e que levam a família e que conseguem levar a família para a cidade onde eles estão, mas a família não deixa de estar diretamente ligada aos atletas. Por quê? Porque hoje em dia, muito mais pelo fácil acesso à comunicação, o WhatsApp, a rede social, a gente consegue fazer videochamada, a gente consegue fazer mensagem de texto, a gente consegue se comunicar. Então, por vezes, atletas, a família do atleta está passando por uma situação difícil financeira ou uma situação difícil de saúde de algum familiar, pai ou mãe, ou tio, tia, e isso vai influenciar diretamente no rendimento do seu atleta. Então, eu preciso entender todo o contexto em que ele está inserido para que eu consiga, a partir daí, ajudá-lo, compreendê-lo. E nessas situações a gente sabe, né, que qualquer coisa pode ser uma faísca para esse cara perder a cabeça, de querer sair do treino, começar a fazer com que o treino se torne uma várzea. Então, eu preciso entender
e compreendê-lo para que eu consiga extrair o máximo dele ali dentro dos treinos. E aí, já falando do treino, cara, acho que essa questão do treino, o gestor ele precisa gerar um bom ambiente. Isso nas outras categorias também. Mas quanto mais eu consigo gerar um bom ambiente, e por que eu deixei para falar isso agora nas categorias adulto e 20, quanto mais eu consigo gerar um bom ambiente dentro do meu grupo e dentro do meu treino ali, eu consigo fazer com que os meus atletas estejam mais concentrados, com que meus atletas desenvolvam ainda mais suas habilidades, que eles conheçam muito mais um ao outro. Porque imagina tu tá num ambiente ou num ambiente de uma empresa onde um não gosta do outro. Então a relação interpessoal é de suma importância. Então eu preciso ter um ambiente favorável para que essa relação ela gere bons frutos, né? Então, dentro do meu treino também, a gestão de problemas entre atletas, de ego entre atletas nessas categorias se torna bem maior, né? Os atletas já começam a ter a questão do ego, porque eu sou o cara que recebo mais, ou eu que recebo menos, ou porque aquele cara não faz determinada coisa. Então eu tenho que saber gerar um bom ambiente, cobrar os meus atletas e cobrar de forma igual, né, sem distinção, para que minha equipe consiga render. Porque se eu não consigo ter um bom treino, se eu não consigo gerar um bom ambiente ali dentro do meu treino, consequentemente o meu jogo não vai ser bom. E aí eu vou ter problemas dentro do jogo. Só que um outro problema que a gente vai ter dentro do jogo como treinador é gerir aquele caos, aquele estresse. E uma coisa que eu falei nos slides anteriores que vem para isso também. Se eu gero um bom ambiente, se eu potencializo o meu atleta, se eu entendo o meu atleta, se eu entendo o meu grupo, eu vou fazer com que cada vez mais ele dependa ainda menos de mim no jogo, né? Então, por mais que aconteçam qualquer situações ou problemas, eles vão conseguir resolver. Ele vai precisar de mim em um momento pontual ou outro, né? E o estresse eu vou conseguir gerir, vou conseguir fazer com que os meus atletas olhem para mim e, apesar do estresse e do caos do jogo, eles encontrem em mim um ponto de referência de tranquilidade, né? Então eu tenho que passar essa tranquilidade para eles. Eu, como gestor, apesar de, vamos supor, num jogo, vamos trazer um exemplo aqui, minha equipe perdendo de 2-0, faltando 4 minutos, a equipe não consegue entrar na defesa adversária, a equipe adversária consegue ter uma posse, está amassando minha equipe, e se eles olharem para mim, eles olharem um gestor, um líder que passa preocupação, como é que eles vão olhar para mim e vão conseguir ter tranquilidade, né? Mas se eles olham para mim e olham, não, aquele cara ali está tranquilo, ele vai trazer alguma solução para a gente. Então, automaticamente, eles também vão se sentir confortáveis ali para o jogo, né? Uma situação até que eu lembro aqui hoje é a de Ricardinho, uma situação bem atual. Ricardinho, treinador do Magnus, no jogo contra o Pato. Cara, eu acho que ali ele foi um gestor e um líder que no jogo, na final, onde eles estavam sendo goleados, ele pediu tempo, e aquele tempo que ele pediu foi formidável para mim. Eu acho que ele foi um cara que naquele momento ali, ele foi não só gestor, mas ele foi um ser humano formidável, ele foi um técnico formidável, porque a leitura que ele teve de tudo que estava acontecendo ali foi fantástica. Era um jogo onde nada estava dando certo para a equipe dele, por mais que tivesse qualidades individuais muito fortes, mas não tava vingando, como um grupo também não estava vingando, né? E aquele pedido de tempo dele, onde ele falou para os atletas que eles deram o máximo, chegaram em mais uma final, enfim. Para mim foi formidável, mas eu também trago outras experiências de amigos ou até minhas, onde no jogo, se o treinador ele consegue passar essa tranquilidade, o gestor consegue passar essa tranquilidade, automaticamente os atletas vão corresponder de forma positiva. Então, basicamente é isso. Acredito que as capacidades que um treinador precisa ter são essas aí, são os pilares da gestão. Precisa ser um cara motivador, né? Um cara que motiva e gera um bom ambiente, um ambiente positivo dentro do grupo, né? Um cara que se comunica muito bem,
falei muito isso nos outros slides. Eu preciso entender, primeiro, em que contexto eu estou inserido, em que faixa etária eu estou inserido, né? Ó, as coisas vão aparecendo aqui. Em que contexto eu estou inserido, né? Em que faixa etária eu estou inserido. Então, para que eu tenha uma melhor comunicação com meus atletas, eu preciso entender tudo isso, né? O trabalho em equipe. Eu preciso fazer com que minha equipe trabalhe em equipe. Mas para minha equipe trabalhar em equipe, lembram do que eu falei? Eu preciso entender individualmente cada atleta, né? Eu preciso, se um é mais tímido, mais retraído, se o outro é mais extrovertido, vamos unir esses dois para que o meu trabalho em equipe seja melhor. Então, eu preciso fazer uma visão geral da minha equipe, mas não esquecer das visões individuais. Preciso entendê-los e fazê-los se unir, né? Para que como um grupo a gente cresça. Conhecimento e competência, né? Eu preciso ter muito conhecimento do que eu estou falando ou do que estou fazendo, no caso do futsal, né? Então não adianta também, como eu falei, não adianta só eu ser gestor. Se eu for só gestor e não souber dar um treino, como é que as pessoas vão me olhar como um líder, né? Porque o gestor precisa ser um líder. Pô, como é que esse cara é treinador se ele não entende de bola parada, se ele não sabe armar um sistema defensivo, se ele não sabe armar um sistema ofensivo, né? Então, é muito importante que o treinador tenha conhecimento e competência daquilo que ele vai falar ou que ele vai fazer, né? O treinamento e desenvolvimento da atividade. Cara, treinamento ali, ele é de suma importância. É ali onde a gente consegue muitas vezes conquistar e ganhar os atletas. No caso da iniciação e da base, conquistar e ganhar os pais. E o desenvolvimento é o desenvolver e o desenrolar das nossas atividades. Né? O cara chegou ali, vamos supor, o atleta chegou zerado, a criança chegou zerada e ela não está vendo uma evolução, nenhum desenvolvimento nela. Consequentemente, pode ser que o pai ali veja, não, meu menino não está evoluindo. Então, nós precisamos desenvolvê-los. Nós precisamos ter um desenvolvimento dentro do nosso treinamento. Né? Mesma coisa o adulto. Se ele chega e é a mesma coisa todos os dias, ele vai dizer, cara, qual é o desenvolvimento que a gente está tendo aqui? Tanto individualmente quanto grupo. Então, de super importância que eu tenha conhecimento e competência e, consequentemente, o treinamento e o desenvolvimento também vai ser gerado. E ser exemplo, que é aquela questão da liderança que eu falei. Se eu vou ser líder, eu preciso ser exemplo para essas pessoas que eu vou liderar, para que eu vou gerir. Preciso ser exemplo, preciso mostrar com minhas atitudes quem eu sou. Então, para mim, deixei essa parte aqui para o final, mas quando a gente passa a entender os pilares da gestão, a gente, consequentemente, vai entender tudo aquilo que eu falei lá atrás. Saber me comunicar com as crianças, saber me comunicar com os adolescentes, saber me comunicar, se for, com adultos, saber trabalhar em equipe, saber gerir um bom ambiente. Também vou saber que é preciso ter conhecimento e competência, não é só gerir grupo, que eu vou fazer com que o treinamento e o desenvolvimento desenrole, e o ser exemplo, né? Agradecer a vocês, né, pelo tempinho que gastaram aqui comigo. Tá aqui meus contatos, WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer coisa, só chamar, disponível e aberto para que a gente troque ideias. Eu acho que esse assunto, tão quanto outros que a gente tem visto já na conferência internacional, é muito importante para nós treinadores também, né? Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês. Espero ter contribuído um pouco, né? Porque o conhecimento aí nessa conferência tem sido muito grande. Forte abraço e até a próxima.